Mas, às vezes, a cultura escolar não é compatível com a chegada de um projeto novo. E quando isso acontece, o processo de adaptação é complexo e pode comprometer o sucesso até de projetos que já deram super certo em outros lugares. Para falar um pouquinho sobre como professores e escolas lidam com a entrada de tecnologia, eu queria convidar a minha colega jornalista e agora formadora da Sincroniza, Joana. Boa noite. Queria convidar vocês aqui hoje para fazer um exercício comigo. Vamos nos colocar agora no lugar de um professor que vai receber a tecnologia na sala de aula dele. Imagina que esse professor, segundo as estatísticas, é uma mulher, tem entre 30 e 55 anos, é professora de ensino fundamental, ela tem mais de uma... Imagina que tem vários professores que já passaram por outros projetos de tecnologia que não deram certo. Que a tecnologia, na verdade, foi um obstáculo. Que o computador que veio era ultrapassado e que a internet era de difícil conexão. Frustrante, né? Imagina agora que você que está lá recebendo esse projeto vai começar a analisar usando alguns critérios. O primeiro desses critérios é a vantagem relativa. Se esse projeto só vai substituir o lápis, o caderno e o livro didático, por que eu vou usar? O segundo é a complexidade. Eu não tenho nem tempo e nem informação suficiente para lidar com esse projeto. Então, ele não vai subir para mim, ele é muito complexo. Depois, a compatibilidade. Eu não entendo de tecnologia, não entendo de informática. Não vou conseguir encaixar isso no meu contexto, no meu dia a dia. A visibilidade dos benefícios é um outro critério. Ele vai pensar, as pesquisas que vieram são todas de fora e eu não consigo entender se ele vai funcionar aqui no meu contexto. Tem que falar na facilidade de testar a inovação. Quando eu estou na escola, é muito difícil levar os alunos para a escola, para o laboratório de informática e testar ali os computadores. Mesmo que eu entenda de informática, essa é uma dificuldade. Pois bem, esses critérios que eu listei aqui, eles foram enumerados pelo estudioso aqui, Everett Rogers. Ele trouxe a teoria da difusão da inovação. Segundo essa teoria, a cultura escolar é uma das que mais influenciam na chegada da tecnologia e da inovação. Na cultura escolar, a gente entende como os hábitos, os valores, as experiências e as expectativas dos professores, né? Ou seja, segundo os critérios da difusão da inovação, ter uma cultura escolar adequada para a adoção da tecnologia não é simples. E esses critérios me fizeram lembrar de um momento que eu tive agora no segundo semestre, quando eu entrei aqui na Sincroniza. Eu trabalhei com a formação de professores, de um grupo de mais de 200 professores, num município no sul do país. Eram professores de uma rede municipal, e eles também estavam recebendo ali, e não era pela primeira vez, uma plataforma de tecnologia. Esses professores, teve uma professora que desde o comecinho, ela estava super resistente. Ela dizia, não sei se isso vai funcionar. Mas lá no meio do caminho, ela decidiu testar. A gente tinha dado justamente, eu e a Patrícia que está aqui, a gente tinha dado justamente uma formação para ela sobre ensino híbrido. E a gente falou sobre rotação de estação. Logo em seguida, na semana seguinte da formação, ela resolveu colocar aquele ensino em prática. É lógico que a internet deixou ela na mão e ela não conseguiu acessar a plataforma naquele dia. Mas ela se colocou nessa situação e contou essa experiência para os outros colegas lá da escola dela, né? E contar essa experiência resgata um dos critérios que a gente trouxe aqui, que é a visibilidade. Um outro exemplo que eu lembro aqui, contando essa história para vocês, é de uma outra professora que desde o primeiro momento batia o pé. Eu jamais vou usar essa ferramenta. Eu jamais vou testar isso com os meus alunos. Eles nunca vão entender. Eu jamais vou poder falar com os meus alunos, levar essa ferramenta para eles, que isso não vai funcionar na minha sala de aula. Você não conhece a minha escola. E aí, eu fiquei muito emocionada quando no último encontro que a gente teve agora em novembro, ela olhou para mim e falou, Joana, eu queria agradecer vocês. Queria agradecer por vocês terem vindo aqui e não terem desistido da gente. Eu achei que vocês iam desistir,
porque a gente sempre foi contra isso que vocês estavam propondo, mas eu não desisti. Ela tinha percebido ali, naquele momento, quais eram as possibilidades que ela tinha na mão, qual que era essa ferramenta e como que ela ia poder usar em sala de aula, trocando ali com os colegas dela. E realmente, hoje eu olho e penso, a gente não desiste, e não desiste mesmo. A gente tem aqui, a gente sabe, né, entende que não é fácil, que implementar tecnologia é um desafio. A gente sabe que a gente tem que mudar o paradigma, e mudar o paradigma da escola, da cultura escolar, é muito difícil. Depois a gente sabe que faz sentido, né? Essas mudanças têm potencial de promover mais aprendizagem e fazer com que os alunos tenham mais prazer em aprender. E por último, a gente sabe que é possível mudar. E todos os dias a gente aprende com esses professores. Muito obrigada. A gente não desiste mesmo. Se tem uma coisa que a gente não faz, é desistir. E eu vou contar uma história que a caravana de São José está aqui para dizer que é verdade. Faz tchau, eles estão ali, ó. E a minha história tem muito a ver com o que a Joana falou, e é da escola Mercedes Rachi, que fica no município de São José dos Campos, e aderiu o projeto Khan Academy desde março de 2017 para 13 turmas de 4º a 9º ano do ensino fundamental. A escola somou aí quase 400 alunos inscritos na plataforma, com a contrapartida de usar semanalmente a Khan Academy. No primeiro semestre, a escola, ela, embora pertença ao município de São José dos Campos, ela fica num bairro bem distante, chamado São Francisco Xavier, quase divisa com Minas Gerais. Então, a cidade tem uma dificuldade de sinal até de telefone. E no primeiro semestre, a escola não apresentou um desempenho satisfatório. E a gente, nessa luta, entendendo, né, o que a escola precisava e como a gente podia ajudar, tinham questões de infraestrutura, claro, oscilação no sinal da internet, um laboratório com 8 máquinas funcionando. Mas, enfim, a nossa luta, chegamos a pensar, vamos tirar? O que a escola não quer? Né? Não, tem que haver um jeito. E o índice, a escola não conseguia levar mais do que 30% desses alunos ao laboratório para praticar matemática com a Khan Academy. No segundo semestre, como todas as secretarias, né, sofrem reestruturas, enfim, a Fenice Cerqueira Alves assumiu a vice-direção dessa escola. E a Fenice chegou querendo tomar a pé, né, de tudo, da escola, como faz uma vice-diretora. E a Fenice, ela é uma professora de matemática da rede de São José. E o ano passado ela teve a possibilidade de trabalhar com a Khan e ela entendia as potencialidades que a plataforma oferecia para a aprendizagem. E a Fenice se deu conta de que esse índice realmente estava muito baixo. As crianças não estavam conseguindo ir ao laboratório e acessar a plataforma. E aí, o que a Fenice fez? A Fenice começou a replanejar, tomou isso como prioridade, replanejou ações, então reestruturou o horário do laboratório de informática, garantindo que todos os alunos tivessem a oportunidade de ir, independente se uma turma ia precisar ir 3 ou até 4 vezes, né? Porque um laboratório com 8 máquinas, a turma precisa ser bem dividida. A Fenice promoveu formação para os professores sobre as funcionalidades e potencialidades da plataforma. Ela tirava a dúvida dos alunos, ela acompanhou essa ida ao laboratório. Enfim, o que é mais incrível dessa história? Que a Fenice é a Mulher Maravilha? Para onde a Fenice for, tudo vai funcionar? Não, né? Acho que o mais incrível dessa história é que a Fenice, ela se colocou como aprendiz nesse processo. E a primeira coisa que ela fez foi entender aquele contexto. Ela gerou um clima de confiança e de parceria, dizendo, estou aqui. Eu vou mostrar para vocês o que essa plataforma tem de potencial, como é que a gente pode trabalhar, e nós vamos conseguir. Então, a Fenice conseguiu uma estagiária para Mercedes Rachi,
para dividir, porque a turma precisava ser muito dividida, então ela conseguiu uma estagiária nesse processo. E com os mesmos 8 computadores funcionando, né? O mais incrível é que ela não fez nada sozinha, porque ela sozinha não faria nada, como a gente não fez nada sozinho esse ano, né? Sem vocês aqui não teria nenhuma história para contar, sem a parceria de todo mundo. E a Fenice, ela mudou a cultura daquela escola. E para mudar a cultura, são alguns elementos, como a Joana disse, tem alguns elementos envolvendo essa mudança, né? Um deles, e primordial, é ter altas expectativas sobre esses alunos. Acho que, enquanto gestora, acreditar que todo mundo que está aqui tem o direito de aprender e aprender com qualidade. Acho que esse é um ponto muito importante na mudança de cultura. O segundo ponto é, estamos tudo no mesmo barco. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, os alunos aprendem com vocês e vocês com eles, porque no quesito tecnologia a gente aprende com eles. Nascemos em gerações muito aquém da deles, então a gente precisa deles para aprender, né? E o terceiro e essencial é todo mundo ter pertencimento. Eu acho que quando você se apropria daquilo e se vê fazendo parte, isso é meu também, eu faço parte disso aqui. Acontece a mudança de cultura. Então, a gente começou a noite com a Milena falando que o nosso propósito é ter o aluno no centro do processo. E quando a gente vivencia uma escola que no primeiro semestre não conseguia levar 30% dos alunos na plataforma e terminou o segundo semestre com um pouquinho mais de 80% dos alunos indo semanalmente ao laboratório com as mesmas 8 máquinas, a gente acredita que isso é possível e que a tecnologia é um elemento que é aliado da escola e do professor. Que a gente encontre em 2018 muitas Fenices espalhando essa confiança e esse pertencimento, porque a escola é de todos e o objetivo único da gente é que o aluno aprenda. Esteja ele no Oiapoque ou no Chuí, é que o aluno aprenda. Obrigada.